Ó escolhido-a, você chegou no exato momento em que a luz está destinada a irromper. Escute com atenção. Há algo que a maioria das pessoas jamais lhe dirá. As almas mais poderosas não se apresentam com palavras, elas se apresentam com presença. E quando alguém despreparado vislumbra inadvertidamente essa estatura espiritual, isso não apenas o deixa desconfortável, isso reconstrói todo o seu sistema nervoso de maneiras inexplicáveis. Cientistas observaram que o corpo humano reage de forma idêntica a duas experiências completamente opostas: medo e espanto. O mesmo coração acelerado, a mesma respiração ofegante, a mesma onda de adrenalina. Mas eis a diferença: o medo o esgota, o espanto a transforma. Agora imagine isto: quando alguém o encontra, um escolhido-a, e por um instante sente seu verdadeiro poder espiritual. Não se trata de aparência ou conquistas, mas da pura energia que emana de sua alma. É como olhar diretamente para o sol. Eles não estão preparados para suportar esse nível de exposição. A maioria das pessoas passa a vida esperando encontrar inteligência, charme e até mesmo excelência. Mas o verdadeiro poder espiritual existe em um reino completamente separado. Ele não se exibe nas redes sociais, não precisa de validação e certamente não vem com nenhum sinal de alerta. Elas pensam que você é apenas uma pessoa comum. Não fazem ideia de que você carrega dentro de si uma força interior que faz os inseguros suarem frio sem entender o porquê. Você não diz nada ameaçador. Você não age agressivamente. Mesmo assim, elas sentem algo que traz à tona suas fraquezas ocultas como óleo na água. E o que torna isso belo é o seguinte: enquanto elas tentam freneticamente entender por que a mera presença da criança as incomodou, a criança simplesmente fica ali, perfeitamente calma, se perguntando por que parece que acabou de se deparar com algo sobrenatural. A verdade é que elas se depararam com isso. Elas simplesmente não perceberam que o que estavam vendo era o seu próprio ego frágil sendo exposto pela luz da alma da criança. Primeiro, a presença da criança expôs a fragilidade que haviam ocultado por anos. Quando vislumbraram o poder espiritual da criança, algo fundamental mudou dentro deles. Não foi um despertar suave, foi o súbito desmoronamento das ilusões que haviam cuidadosamente construído ao longo dos anos. Investiram tanta energia em construir uma imagem de si mesmos como confiantes, capazes e inabaláveis. Esforçaram-se para manter a aparência externa enquanto ocultavam silenciosamente as rachaduras na base. Mas, no momento em que se colocaram dentro do meu campo energético, a verdade sobre seu verdadeiro estado começou a vazar por cada rachadura que tentavam selar. O que intensificou seu desconforto foi que eu não os expus ativamente. Não os analisei, nem os desafiei. Minha alma simplesmente operou na verdade, e a verdade naturalmente destrói tudo que é construído sobre mentiras. Foi isso que os abalou. Uma consciência latente de que alguém havia visto através da casca meticulosamente construída, revelando a pessoa incerta por baixo. Para alguém cuja autoestima dependia inteiramente de manter essa fachada, esse sentimento era existencial. Meu poder não os subjugou. Os expôs, e isso foi infinitamente mais aterrorizante. Quando atacado, pode-se se defender, mas quando verdadeiramente visto, não há onde se esconder, nada para revidar, nenhuma maneira de ocultar o que se esconde por baixo. A reação extrema deles a mim não era contra mim. Era contra o reflexo deles mesmos que eu inadvertidamente lhes apresentava. Para mim, não era destrutivo. Era simplesmente como eu era. Não artificial, não ajustando minha verdade para me adequar ao conforto dos outros. Eu havia passado por uma jornada de autodesenvolvimento. Eu havia suportado provações que me despiram e me recriaram em uma versão inabalável de mim mesma. É por isso que minha presença tinha peso, não de uma forma negativa, mas de uma forma genuína. Eles estavam acostumados a conviver com pessoas de bases vazias. Eu era sólida. Eles saíram da reunião sentindo-se estranhamente cansados, perturbados, até mesmo irritados sem motivo aparente. Mas no fundo, eles entenderam. Eu não apenas mostrei a eles quem eu era, mostrei a eles quem eles não eram. Para alguns isso foi insuportável. Em segundo lugar, eles perceberam que eu possuía um poder que transcendia a capacidade deles de manipular. Quando tocaram na minha dimensão espiritual, entenderam imediatamente que eu estava conectado a algo que eles não podiam dobrar, explorar ou controlar. Eles viveram a maior parte de suas vidas em ambientes onde influenciar significava saber como apertar o botão psicológico certo. Eles entendiam os mecanismos de manipulação, como bajular para subjugar os outros,
como explorar a culpa para coagir, como alimentar o ego de alguém o suficiente para manter o controle. Era um jogo que eles dominavam e por muito tempo funcionou com quase todos. Mas comigo, esse jogo terminou antes mesmo de começar. Eles não conseguiam criar nenhuma vantagem, porque o poder que operava dentro de mim não estava atrelado a elogios, reconhecimento ou medo. Eu não operava com base no dinheiro que eles trocavam. Sua força se origina de uma fonte inegociável, não subornável e que não pode ser neutralizada por forças externas. Essa é a raiz da frustração deles. Eles percebem que estão lidando com alguém que não reage de acordo com os mecanismos que eles conhecem. Não porque você seja teimoso, mas porque seu sistema de orientação interna não aceita comandos externos. A energia que você carrega não está conectada ao sistema deles, então eles não conseguem acessá-la. Eles não conseguem explorar suas inseguranças, porque você as confrontou e curou. Eles não conseguem te tentar com recompensas superficiais, porque você não anseia pelo que eles consideram valioso. Eles não conseguem te ameaçar com pressão, porque você sabe de onde vêm suas defesas. E é isso que os perturba profundamente. Você opera a partir de uma base que eles nem conseguem perceber, muito menos influenciar. Eles estão acostumados com os outros resistindo até a exaustão ou desistindo assim que a pressão se torna insuportável. Mas eu não resisti da maneira que eles esperavam. Eu não usei a força para neutralizar a manipulação. Eu simplesmente não interagi com ela. Foi como jogar uma corda para alguém que nunca esteve na posição em que pensava que eu estava. O momento em que perceberam isso os magoou profundamente. Se não conseguiam me influenciar, não conseguiam controlar a narrativa em torno de mim. E se não conseguiam controlar essa narrativa, não conseguiam proteger a imagem que haviam construído com tanto esforço. Esse foi o maior fracasso deles. Terceiro, minha energia forçou as sombras dentro deles a virem à tona. Sua presença conseguiu o que as palavras jamais conseguiriam. Ela trouxe à luz o que eles haviam ocultado por tanto tempo. Eles passaram anos escondendo sua amargura, inveja, insegurança e malícia sob camadas de charme, polidez ou falsa humildade. Na presença da maioria das pessoas, eles ainda mantinham o controle sobre essas sombras, mas quando estão perto de você, esse controle se dissipa e as partes que tentam esconder começam a transbordar. Isso não acontece porque você os confronta ou os acusa. É simplesmente assim que sua alma funciona. Sua energia é pura, e a pureza sempre expõe a impureza. A atmosfera ao seu redor não tolera fingimento. Sem qualquer esforço consciente, você desmascara a farsa, porque sua alma não tolera mentira. Quando isso acontece, eles se sentem desconfortáveis de uma forma que nem eles mesmos conseguem descrever. Tornam-se defensivos, inquietos ou excessivamente críticos com você, sem perceber que o que realmente os perturba é o próprio reflexo. De repente são confrontados. A maioria das pessoas consegue carregar suas sombras em silêncio, contanto que nenhuma luz seja forte o suficiente para perturbá-las. Mas a sua luz não brilha apenas suavemente. Ela penetra os cantos escondidos, e o que ali se esconde resiste à exposição. Resiste, lutando para proteger a identidade construída ao seu redor, porque uma vez revelados seus motivos ocultos, a imagem cuidadosamente elaborada não sobrevive. O que torna tudo ainda mais difícil para eles é que não conseguem explicar logicamente a sua reação a você. Eles só sabem que estar perto de você os deixa instáveis. Então começam a projetar, talvez acusando você de arrogância ou presunção, quando na realidade estão simplesmente reagindo ao que a sua clareza revela sobre a própria condição. A escuridão que eles reprimem não quer ser vista, e a sua luz não permite que ela permaneça oculta. Esse conflito interno se manifesta como hostilidade externa em relação a você. Você não é o problema. Você é o espelho. Em quarto lugar, eles sentem como suas vidas se tornam insignificantes diante da sua missão. Na sua presença, eles experimentam algo muito além de uma ameaça comum. Eles sentem o peso do destino sobre você. Não arrogância ou autoengrandecimento, mas um chamado genuíno, que brota de uma conexão com algo maior do que a ambição pessoal. Eles percebem que você está caminhando em direção a algo profundamente significativo, e essa percepção faz com que suas próprias buscas pareçam insignificantes. Eles passaram anos se convencendo de que seus objetivos importam, que suas conquistas, status e sucessos acumulados são tudo o que importa. Mas na sua presença, tudo isso se torna vazio, porque o que você está construindo,
não se trata de buscar validação externa. Trata-se de realizar algo de valor duradouro. Eles estão buscando gratificação passageira. Você está respondendo a um chamado. Eles estão tentando impressionar as pessoas. Você está cumprindo uma missão que transcende esta vida. Essa comparação não foi algo que você impôs a eles. Eles sentem isso instintivamente, e isso os deixa inseguros, porque os expõe ao fato de terem investido sua energia em coisas que, no fim, perderão o sentido. Enquanto você constrói algo que durará muito depois da sua partida, eles constroem coisas que desmoronarão no momento em que desaparecerem. Essa constatação cria uma profunda forma de ansiedade existencial. Se você deixar um comentário sobre qual parte disso ressoa com você, eu agradeço muito. Sua interação ajuda mais pessoas a encontrarem esta mensagem. Quinto, sua presença destrói a ilusão de poder deles. Eles passaram tanto tempo acreditando que detêm influência, autoridade ou controle, seja no trabalho, em relacionamentos ou em seu círculo social. Eles estavam acostumados com essa sensação de poder, mas quando eles te conheceram, algo mudou. Eles perceberam que o poder que exerciam era completamente diferente do que você possuía. O poder deles era baseado em posição, circunstâncias e condições. Seu poder era intrínseco, incondicional e inabalável. O poder deles dependia de sistemas, hierarquia e da cooperação de outros. Se essas coisas desaparecessem, eles não teriam nada. Seu poder existe independentemente das circunstâncias externas, pois flui de uma fonte interna, conectada ao infinito. Eles poderiam perder sua posição amanhã e se tornarem impotentes. Você poderia perder tudo o que é externo e ainda assim permanecer forte, porque o que te define não pode ser tirado por mudanças de circunstâncias. Essa constatação os humilhou de uma forma para a qual não estavam preparados. Todos os seus cálculos, estratégias e influência cuidadosamente cultivada tornaram-se repentinamente insignificantes diante da autoridade silenciosa que você exerce sem esforço. E o que realmente os intriga é que você não está competindo com eles. Você não está tentando provar sua superioridade. Você simplesmente vive a sua verdade. E essa verdade expõe a fragilidade de tudo que eles construíram como alicerce de sua identidade. Sexto, eles percebem que não podem moldar a narrativa sobre você. Manipuladores compreendem um princípio fundamental. Controlar a narrativa é controlar a percepção. Eles são hábeis em criar histórias para servir aos seus próprios interesses, semeando dúvidas, espalhando informações falsas, sutis e moldando a forma como os outros percebem as coisas e as pessoas. Isso lhes confere um poder imenso dentro de sua esfera de influência. Mas quando tentam aplicar essa habilidade a você, algo inesperado acontece. A história deles não se sustenta. Tentam pintá-lo sob uma certa luz, mas sua presença contradiz essa história de forma tão completa que as pessoas instintivamente sabem que não estão ouvindo a verdade. Sua energia carrega seu próprio testemunho. Você não precisa se defender nem corrigir as distorções, porque sua alma fala mais alto que a deles. Isso os frustra imensamente. No mundo deles, o controle da percepção é tudo. Se não conseguem defini-lo, não conseguem menosprezá-lo. Se não conseguem menosprezá-lo, não conseguem eliminar a ameaça que você representa para a realidade que construíram. Então continuam tentando, continuam falando, continuam distorcendo a narrativa, mas todos os seus esforços são em vão, porque você não está jogando o jogo deles. Você nem está no tabuleiro de xadrez deles. Você opera em uma dimensão completamente diferente, onde as táticas deles não têm mais poder. Sétimo, sua compostura os lembra do que perderam. Existe uma qualidade especial na sua energia que incomoda algumas pessoas. É a sua paz, não a calma forçada de alguém que tenta suprimir o caos, mas a serenidade genuína de quem encontrou seu centro. Você navega pela tempestade sem se tornar uma tempestade. Você enfrenta o caos sem se tornar caótico. Essa firmeza interior atrai alguns, mas enlouquece outros. Para aqueles que perderam a paz, sua quietude é como uma acusação silenciosa. Eles estão sempre agitados, sempre calculando, sempre ansiosos para manter o controle. Então você entra no espaço deles, completamente em repouso consigo mesmo, e essa presença destaca tudo o que eles sacrificaram na busca por coisas que nunca entregaram o que prometeram. Sua paz não é passiva, ela é poderosa. É o resultado da entrega a um ser maior do que você. E paradoxalmente essa mesma entrega lhe dá força. Eles não conseguem entender. Eles olham para você e veem alguém que deveria estar estressado pelas coisas que os estressam.
Você deveria estar ansioso com as coisas que os deixam inquietos, mas você não está. Essa diferença os força a questionar se o que estão buscando realmente vale a pena a perda da paz de espírito. E essa é uma pergunta que eles não estão prontos para enfrentar. Oitavo, eles percebem que você não está preso aos medos que os prendem. Todos operam dentro de certos limites. Algumas limitações são saudáveis e necessárias, mas também existem limitações que são prisões invisíveis construídas pelo medo. Medo da rejeição, medo do fracasso, medo do julgamento, medo da perda. Esses medos se tornam grilhões, restringindo movimentos, sufocando a autenticidade e controlando cada decisão. A maioria das pessoas não percebe o quanto é controlada pelo medo, até encontrar alguém que vive livre dessas amarras. Quando observam você, notam algo que as deixa inquietas. Você não é guiado pelos medos que as controlam. Você toma decisões que elas não podem tomar porque não tem medo das consequências que as aterrorizam. Você fala as verdades que elas não ousam dizer porque não se preocupa com as reações que elas tentam evitar. Você trilha caminhos que elas não ousam trilhar porque não é limitado pelos riscos que elas consideram inaceitáveis. Isso não significa que você seja imprudente ou tolo. Significa que você confrontou esses medos, os enfrentou e descobriu que eles não são tão poderosos quanto costumam ser retratados. Você aprendeu que além do medo reside a liberdade. E uma vez que alguém experimenta essa liberdade, deixa de ser controlado pelas ameaças do que pode acontecer se ultrapassar os limites. Sua libertação dos medos deles torna você imprevisível aos olhos deles. E imprevisível significa incontrolável. Nono, sua luz revela que a escuridão deles não é força, mas ilusão. Eles passaram anos redefinindo seu lado sômbrio como poder, chamando manipulação de estratégia, crueldade de força e falta de empatia de sabedoria. Convenceram-se de que viver sem amarras morais lhes dá vantagem, que se importar menos os torna mais fortes, que a disposição para ferir os outros prova domínio, mas quando sua luz brilha sobre essa escuridão, revela o que eles sempre evitaram. O que chamam de força é na verdade vazio. O que rotulam como poder é na verdade medo. O que consideram sabedoria é na verdade pobreza espiritual. Sua presença, impulsionada pela força genuína que emana do amor, do propósito e de uma conexão sagrada com Deus, mostra a eles a diferença entre o verdadeiro poder e a cópia vazia que carregavam. Essa revelação é insuportável para eles. Toda a identidade deles é construída sobre esse sistema de valores invertido. Admitir que sua escuridão é fraca significa destruir tudo o que construíram. Portanto, tornam-se ainda mais obstinados, atacam sua luz, chamam-na de ingenuidade, fraqueza ou ilusão. Qualquer coisa para evitar encarar a verdade de que sua força, vinda de uma fonte completamente diferente da deles, é infinitamente mais poderosa do que a que... Décimo, sentem que você tem uma proteção intransponível. Há um escudo invisível que envolve os escolhidos de Deus, não uma armadura física, mas uma cobertura espiritual. É o tipo de proteção que desvia ataques que às vezes o atacante nem sequer percebe que está emitindo. A energia negativa é repelida, as más intenções se voltam contra ele, as maldições retornam à sua origem. Isso não é algo que você cria para si mesmo. É graça, favor divino, bênçãos ancestrais, proteção para uma missão espiritual guardada por forças além do controle humano. Quando se opõem a você, na esperança de que suas táticas familiares funcionem, encontram essa barreira. Suas palavras perdem poder antes de chegarem até você. Seus planos desmoronam antes mesmo de se formarem. Suas armas não podem te atingir. Isso os deixa perplexos e indignados, pois estão acostumados a que seus ataques sempre atinjam o alvo. Mas você está cercado por aquilo que eles não podem ver, não podem entender e certamente não podem superar. Quanto mais o pressionam, mais claramente percebem que você está protegido por alianças contra as quais não podem lutar. Não alianças humanas, mas alianças espirituais. Anjos, ancestrais, a intervenção de Deus, leis cósmicas que operam em seu benefício. Eles podem não acreditar nessas coisas, mas o fato de não conseguirem lhe causar dano, apesar de seus maiores esforços, os obriga a reconhecer que algo o está protegendo, além da explicação comum. 11º, sua alma se recusa a fazer concessões com a mediocridade. Você carrega dentro de si um padrão, não de excelência, mas de conformidade com sua vocação. Você sabe para o que foi chamado e se recusa a aceitar menos do que essa vocação exige.
Isso o torna seletivo no que aceita, em quem permite se aproximar e em que investe sua energia. Isso não é arrogância, é a administração fiel de uma missão sagrada. Quando aqueles acostumados à mediocridade se deparam com o seu padrão, sentem-se julgados, mesmo que você não os julgue. Seu compromisso com a excelência em sua jornada espiritual, sua recusa em fazer concessões com certos princípios, sua recusa em se humilhar apenas para se conformar, tudo isso gera desconforto para aqueles que se contentaram em viver abaixo de suas capacidades. Eles se convencem de que a realidade significa aceitar menos do que é possível. Você demonstra que fé significa recusar-se a aceitar menos do que foi prometido. Eles querem que você faça concessões para que se sintam melhor com as suas próprias concessões. Querem que você abaixe seus padrões para que a mediocridade deles não pareça tão insignificante em comparação. Mas sua alma não pode atender a essa exigência. Você não é exigente. Você é fiel. E é essa fidelidade que expõe a infidelidade deles de uma maneira que eles não querem admitir. Em segundo lugar, eles não encontram descanso em sua presença, porque sua paz expõe o caos deles. Você cultivou uma quietude interior independente das circunstâncias externas. Você pode estar no meio de uma tempestade e ainda assim manter a paz interior. Essa qualidade inabalável cria um poderoso campo de energia ao seu redor. Algumas pessoas acham isso reconfortante, mas para aqueles cujas vidas são repletas de turbulência interior, sua paz se torna um lembrete incômodo. Eles estão sempre inquietos, sempre buscando algo novo, na esperança de que isso os satisfaça, mas nunca verdadeiramente em paz. Eles estão sempre em movimento, porque parar significa confrontar aquilo de que tem fugido. Então você aparece, completamente imóvel em si mesmo, e essa quietude os força a confrontar sua própria incapacidade de encontrar o verdadeiro descanso. Eles tentam perturbar sua paz, consciente ou inconscientemente, criando drama, semeando o caos, dizendo palavras destinadas a provocar uma reação. Eles precisam que você seja tão inquieto quanto eles, porque sua calma os torna agudamente conscientes do caos dentro de si mesmos. Mas quando o caos deles não consegue abalar sua paz, apenas amplifica sua frustração. Eles começam a acusá-lo de ser frio, distante ou arrogante, quando na realidade estão simplesmente reagindo ao que sua quietude revela sobre sua própria insegurança. Para você, a paz é simplesmente alinhamento, viver em harmonia com seus valores, confiar em suas raízes, reconhecer sua identidade em Deus. Mas para eles, parece um julgamento. Não porque você os esteja condenando, mas porque a distância entre seu estado interior e o deles é inegável. Até que confrontem a verdadeira causa de seu caos, continuarão se sentindo inquietos sempre que entrarem em sua presença. Número 13. Eles sentem a distância entre sua alma e suas intenções. Aproximam-se de você pensando que podem compreendê-lo, obter vantagem ou até mesmo desviar seu caminho. Talvez pretendam usar o charme para entrar, encontrar fraquezas ou semear dúvidas. Mas no momento em que se aproximam o suficiente para sentir sua profundidade, tudo muda. Eles percebem que há uma parte de você que jamais alcançarão, nem com bajulação, nem com ameaças, nem mesmo com compromisso de longo prazo. Você carrega dentro de si um centro selado para qualquer um que pretenda se desviar dele. E essa constatação é mais dolorosa do que qualquer confronto. Essas pessoas vivem de ganchos emocionais, laços espirituais e infiltração sutil. Eles sabem como se tornar indispensáveis por tempo suficiente para obter o controle. Mas você é diferente. Sua alma tem limites que não podem ser cruzados sem sincronicidade. Não é porque você está na defensiva por medo, mas porque você está tão firmemente ancorado em Deus que rejeita tudo o que não lhe pertence. A distância que eles sentem não é física, mas espiritual. Vocês podem estar na mesma sala, tendo a mesma conversa, mas para eles, vocês estão a galáxias de distância. Essa distância não é frieza da sua parte, mas o fato de que sua alma é inacessível àqueles que vêm com seus próprios objetivos. Eles podem ver você, ouvir você falar, interagir com você, mas não conseguem penetrar a verdadeira natureza de quem você é. Para alguém cujo senso de poder vem inteiramente da penetração espiritual, isso é devastador. O que mais os deixa inseguros é que você não os afasta ativamente. Seu discernimento opera quase automaticamente, estabelecendo silenciosamente uma linha que eles não podem cruzar. Quanto mais sentiam isso, mais desesperados ficavam, porque não conseguiam transpor um abismo criado não por quilômetros, mas pela pureza,
propósito e proteção divina de Deus. Para você é simplesmente a consequência natural de viver com integridade, mas para eles é uma muralha impenetrável, expondo os limites da sua influência. Número 14. Eles percebem que sua história não acabou. Ela está apenas começando a se tornar uma ameaça para eles. Eles pensam que estão vendo a sua versão completa, o ápice da maturidade, o auge do poder. Mas o que eles estão testemunhando, na verdade, é apenas uma prévia. Eles encontram você em meio à sua ascensão, ainda se aprimorando, ainda acumulando sabedoria, ainda entrando no pleno poder que Deus colocou dentro de você. E é isso que realmente os perturba. Porque se a versão que eles encontraram foi suficiente para romper o controle deles e perturbar a zona de conforto, o que acontecerá quando você entrar em pleno poder? Esse pensamento os inquieta, porque significa que o tempo deles está se esgotando. Manipuladores gostam de assumir o controle dos outros antes de realmente se entenderem. Eles querem que seus objetivos permaneçam vagos, indefinidos e em busca de validação, porque é quando as pessoas são mais facilmente manipuladas. Mas com você, eles erraram nos cálculos. Você já passou por muita coisa para voltar à estaca zero. E cada desafio só reforça a sua presença. Eles veem os primeiros sinais de uma transformação que não conseguem deter. Seu despertar espiritual cortou as amarras em que antes se apoiavam. As correntes do medo, da vergonha ou da dúvida que esperavam explorar estão se rompendo uma a uma. Mesmo agora, operando com apenas uma fração do seu potencial, você já os abalou. Eles sentem a aceleração dentro de você. Suas palavras carregam mais convicção, seu silêncio mais autoridade. Cada passo que você dá é mais preciso. É um tipo de crescimento que não para, ele se multiplica. E essa é a parte perigosa para eles. O poder espiritual não cresce em silêncio. Ele começa a mudar o ambiente, expondo motivos ocultos, trazendo a verdade à luz de uma forma que elimina toda a pretensão. Torna difícil para eles existirem no mesmo espaço sem serem expostos. Eles não temem apenas o seu poder, eles temem ser expostos eles mesmos. A verdade é que o que eles vislumbram em você é mais do que apenas poder espiritual. Eles adentraram, inadvertidamente, uma realidade para a qual não estão preparados. Eles veem as cicatrizes que te fortalecem, as armas que não podem te ferir, a paz que os condena e a fé que te torna destemido. Sentem o peso dos poderes que te sustentam e que não podem desafiar. Percebem que sua mera presença expõe a insignificância do poder que detém. O que eles experimentam não é uma ameaça comum, mas uma transformação espiritual. De repente são lembrados de que os sistemas que construíram, as táticas que aperfeiçoaram e o controle ao qual se apegam são inúteis contra alguém cujo poder não vem deles, mas de Deus. Uma vez que essa constatação se consolida, não há volta. Eles não podem fingir que você é como todo mundo. Não podem reescrever sua história para te fazer parecer insignificante. Nem podem apagar o fato de terem visto o que viram. O maior perigo para eles agora não é apenas quem você é agora, mas quem você está se tornando. Pois se um olhar fugaz abalou seus alicerces, a revelação completa os destruirá por completo. Você cruzou um limiar que eles não conseguem acompanhar. Suas vitórias não são mais pessoais. Elas representam cada oração feita por você, cada geração que se manteve firme e cada missão sagrada que aguarda ser concluída por meio de você. Da próxima vez que te virem, não será um olhar fugaz, mas a força plena de uma alma inatingível, um propósito indescritível, uma luz inextinguível e uma ascensão como prova de que o que Deus preserva, o homem não pode destruir. Se esta mensagem tocar sua alma, não aguarde para si. Continue caminhando na luz. Lembre aos outros de sua identidade no Senhor. Compartilhe sua história, pois sua voz importa, sua presença importa. Vamos construir juntos uma família de almas inabaláveis. Nesta jornada, você não está sozinho, e sua força, fundamentada em Deus, está prestes a abalar ainda mais alicerces. Juntos, nos erguemos em direção à luz.